Fala, meus assistentes, meu público, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? E então, vamos com calma. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Hook of Victory da Quantum Light. E eu vou dando continuidade aqui ao tópico harmonização interior, fenomenologia e existencialismo. Eu já falei um pouco sobre a neurose, que ela tem uma espiral, né? Pode ser tanto para cima quanto para baixo. Nos casos mais graves, a neurose, quando ela não está positivada, né? Quando ela não está positivada, eu digo no sentido de que o jogo, o script que vem para nós, ele não está transmutado, ele leva a uma certa depressão, uma depressão neurótica, uma depressão ansiosa, pode levar a uma depressão ansiosa talvez, né? E quando ele está positivado, a gente sabe que a gente desenlaça o padrão negativo e volta ao padrão positivo, volta à constituição do significante da própria subjetividade, certo? E como diz Soren Kierkegaard, a verdade é a subjetividade. Então, para viver nessa boa-aventurança, a gente não pode projetar o nosso outro, a nossa alteridade, o nosso inconsciente no lugar do outro, ou seja, o outro do outro. Não existe o outro do outro. Isso seria uma perversão, certo? A gente tem que esperar em Cristo, em Deus, no Logos, para receber a graça, para receber a orientação no qual Jesus, né, o eu sou, vai determinar, vai fazer agir de acordo com a sua fé, de acordo com as suas atitudes. Então é necessário ter determinação, perseverança e ter consigo o reconhecimento das tuas virtudes e das tuas falhas. Ou seja, as falhas no sentido psicanalítico são os pecados, as falhas de omissão, falhas de tentação, falhas de pecados capitais, são falhas, certo? Mas nesse tópico eu não gostaria de abordar a existencialidade teológica da cristandade, né? Nem trabalhar a teosofia. Eu quero trazer para você simplesmente a questão da fenomenologia, de como os nossos fenômenos nessa era que eu já não digo, de acordo com Bauman, eu já não digo que é mais líquida, eu digo que é gasosa, é puro ar, certo? Passou do líquido para o ar, passou de um elemento para o outro. Não só porque, eu fundamento isso não só porque esse conceito, eu fundamento isso não só porque a liquidez no qual lá diz Marx, tudo que é sólido se liquidifica no ar. Então a gente está no ar da graça, a gente está no ar da misericórdia, graças a Deus. Se não fosse por Deus, nós não estaríamos no ar da graça, no ar da misericórdia, porque basta um sopro e a vida se vai. Basta um sopro de Deus e a vida se vai. Então, para a gente ter uma noção de dialética, eu gostaria de dizer, colocar essa palavra heurística, né? Heurística. Até me faltou essa palavra, né? Porque a heurística ela é fundamental para a dissecação do órgão, do corpo, do organismo. E eu faço uma alusão aqui a Deleuze, do corpo sem órgãos. Um corpo sem órgãos é um corpo contranormativo. Se a gente caminha no sentido da cristandade de Deus, da nossa fé, de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa determinação, principalmente de acordo com o pensamento científico, que é um dom do Espírito Santo, se a gente age com inteligência, prudência, sensatez, moderação, calma, paciência, resiliência e tantos outros atributos, aspectos da personalidade, a gente vai galgando um espaço a mais
no paraíso. No paraíso, o que eu digo é o seu céu, é o seu interior, são suas emoções, são os seus sentimentos. E é tranquilizador saber que estamos alimentando nossa alma com um alinhamento entre emoções e razão. Não deixar que o coração, as emoções do outro, do inimigo, tente roubar sua paz, roubar o seu sentimento, roubar sua particularidade, sua singularidade. O inimigo de Deus, ele se apresenta de diversas formas, certo? Tanto em relação a doutrinas, tanto em relação às questões de existencialidade, de mentalidade. E a nossa melhor mentalidade, eu poderia dizer assim, é aquela no qual pensamos otimisticamente de que está tudo ok. Se está tudo ok, o pensamento otimístico é como se fosse uma missão, como se fosse um missionário, né? Pensar que estamos ok, está tudo ok com todo mundo e todo mundo vai fluir, né? É uma pronoia, né? Não é mais uma paranoia no qual a gente pensava estar perseguido, que a gente pensava, ai meu Deus, como eu sofro, ai meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo porque eu estou amarrado. Não, Deus retira as amarrações no tempo certo. Deus coloca você em penitência, mesmo que você não saiba, no tempo certo. Deus age no tempo certo, no seu inconsciente, no tempo certo. E Deus vai te colocando as experiências necessárias para que você aprenda, para que você tome lições de moralidade, de ética, de virtude, para que você não cometa os mesmos erros. Os erros de não perdoar, os erros de não amar, os erros de ser muito empático também pode causar um certo prejuízo, certo? Mas se for do seu propósito, sua missão de alma, ter um coração abundante de amor, de perdão, de solidariedade, de compaixão, de altruísmo, de abnegação, amor e paz. Se seu coração diz isso, aprenda com seu coração. Aprenda com o que Deus quer que você ouça aqui, não aqui na mente, mas no seu coração. Deus quer que você alimente o seu templo, que é o seu corpo, com o Espírito Santo. E o seu corpo não é só o corpo físico, biológico. É o seu corpo de consciência, seu corpo universal, seu corpo imortal, certo? Seu corpo divino. Isso não é brilhante? Então, a fenomenologia é muito importante no mundo científico, no mundo tecnológico, porque ela vai dar introdução a o nome do Pai, como diz Lacan. A ciência é o que reintroduz o nome do Pai na constituição da subjetividade. E é a singularidade, o pensamento da singularidade. Eu sou eu sou castrado, eu sou eucarístico. Eu sou eucarístico. Eu vivo na Eucaristia. Eu vivo no sentido da castração fálica, da castração egóica. Eu vivo fora disso. Eu tenho um ego saudável. Comigo está tudo ok. Será que com o pensamento do outro, da outra pessoa, do outro, do imaginário coletivo, de como anda o imaginário coletivo, a imago coletiva, várias imagos coletivas, se está tudo ok com elas e o porquê delas terem uma razão, de terem um propósito subjetivo de política. Se trata também da política, a fenomenologia. Mas para que possamos entender melhor a fenomenologia do sujeito, da constituição subjetiva, é necessário que a gente desprenda, tenha um desapego em relação às crenças errôneas reprimidas, como por exemplo
O pensamento ubíquo, eu estou em todos os lugares. Você não é Deus, você não. Na verdade, você é a semelhança de Deus, mas quem está em todos os lugares é Deus, certo? Essa questão de expansão da consciência também é muito importante, porque às vezes ela pode prejudicar, às vezes pode ser da sua missão de alma, às vezes você pode se beneficiar dessa expansão de consciência, mas sem criar um solipsismo, certo? Eu não vou dizer o que você deve, eu não vou sugerir aqui se você deve seguir um caminho ascético, um caminho hedonístico, um caminho epicurístico, um caminho sofístico, um caminho, qualquer que seja das filosofias passadas. Agora, a filosofia atual, filosofia continental, né, é a mais, eu vou dizer assim, é vigente para a mercadoria ser proposta no mercado. E o que o mercado quer com a filosofia continental, na minha opinião? Na minha opinião, o mercado quer uma filosofia continental que organize a consciência das massas. Não no sentido de que você vai levar uma retaliação, um retruco do que você havia proposto. Vão desconstruir da mesma forma como você desconstruiu. Vão subverter da mesma forma como você pôs ali alguma coisa numa dialética ou criou alguma ideologia. Você vai ser subvertido. Não, não tenha medo quando você está praticando filosofia continental, certo? E a filosofia continental aborda algumas outras disciplinas da filosofia, não só a desconstrução, lá do. Agora esqueci o nome dele. Enfim, mas depois eu lembro. A desconstrução, o desconstrutivismo, o correlacionismo, na minha tese, a hiperrealidade é uma ideologia, cai, cai quem quer, ou se levanta nela quem quer, porque é uma questão também de consciência mágica, de elevação de uma dimensão da consciência para outra dimensão da consciência, da mágica, certo? E a mágica, ela não é real, para ser honesto, é uma fantasia. Somente o pensamento científico é correto, somente o pensamento científico. A mágica, ela está ali como produto ideológico de um ontológico. A mágica, ela está ali como uma saída ou uma entrada para a espiritualidade. E quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente vê com os grandes mestres, você deve ter o seu arsenal dos seus mestres espirituais, né? E eu não estou me referindo ao Salvador. Mestre espiritual é uma coisa, o Salvador é Deus, certo? Então você deve entender que a fenomenologia, essa questão de acontecer, ela deve estar despreocupada e não, como você pode estar pensando, despreparada. Você deve ter soltura verbal, soltura comunicativa para ensinar, para ter confiança, para ter segurança emocional de que tudo está na ordem de Deus, tudo está perfeitamente bem colocado, cada um no seu quadrado. E é interessante e até nostálgico pensarmos de que quando estamos num quadrado, a gente temos amizades, temos coleguismos, temos picuinhas com partes da personalidade tóxica de algumas pessoas, mas não significa que nós não as amamos. Nós as amamos, mas existe na relação do amor o amor e o ódio ao mesmo tempo. E com isso nós vamos ganhando orgulho, vamos ganhando orgulho da nossa pátria, que é o paraíso, que é o nosso templo, a nossa razão, que a gente não pode. Quando a gente tem uma razão, a gente não tira uma vírgula nem um ponto. A gente acrescenta com um travessão a terceira pessoa, certo?
o discurso da terceira pessoa, que é o discurso do Espírito Santo. Então a gente deve buscar no Espírito Santo essa fenomenologia com a inteligência para não cair em devaneios. Devaneios. O que é o devaneio? O devaneio é você tá pensando, eu tô amando alguém, eu tô viajando na maionese, eu tenho meu devaneio aqui. Já na espiritualidade, o Tantra, a conexão espiritual, é outra história, certo? Realmente acontece em outras dimensões da realidade, certo? A espiritualidade, ela dá essa abertura emocional e espiritual para que você adentre no caminho da extradimensionalidade ou multidimensionalidade. Mas, olha só que interessante. Não se esqueça disso, por favor. Deus é um. Eu sou um. Você é um. Cada um é um. Cada um tem sua subjetividade, cada um tem seu mundo interior. Ninguém sabe do que se passa na nossa mente. Ninguém sabe do que se passa. Porque o que ocorre quando a gente está hiperativo ou quando a gente tem um déficit de atenção é capaz de a gente estar sendo observado, né? Ou observado pelo próprio ego, pelo próprio transtorno do ego, que é uma neurose. Mas se a gente está ungido na comunicação, a gente tem a certeza de que o nosso discurso crítico, discurso epistemológico, como fenomenologia da existencialidade, a gente existe porque a gente pensa racionalmente. A gente não bifurca, a gente não bipolariza o pensamento. Aí você deve estar se perguntando, como é que você sabe disso? Ora, eu já passei por isso. Eu já passei por tantas coisas que milagres aconteceram e foram incrivelmente bons para a minha vida, porque é milagre. E eu sou eternamente grato pelas experiências que eu passei na minha vida, porque me libertou. Não somente me libertou, mas como me fez entender as estruturas da personalidade subjetiva, da relatividade geral, da minha convivência comigo mesmo, da minha razão, da minha concentração, do meu foco, da minha atenção comigo mesmo, do meu ego. Tratar o meu ego. Porque o meu superego, ele é além, entendeu? Ele é além daqui da matéria. O superego, ele é Deus, é o divino, certo? Tá aí, tá respondido. O superego é o divino, certo? É o seu eu superior, é onde ele controla, o superego controla as manifestações, as emanações do ego, que tenta te hipnotizar, que tenta te fazer caminhar pelo caminho do dragão, que é a fantasia. E se você dá brecha, se você dá o gap, a lacuna para a fantasia, se você dá ouvido, orelha, nariz, boca, a fantasia, nesse mundo de Oz, de O a Z, ou de alfa ou de ômega, você já deve entender o beabá. Então, existam fenomenologicamente, É até redundante falar que existam fenomenologicamente, porque se é um fenômeno, já é uma existência. Mas quando eu quero trazer a existência para você, é a existência do divino. E o divino, ele está contigo o tempo inteiro. Não importa se você está tendo um quadro de depressão ansiosa, de ansiedade delirante, de paranoia, de psicose. Deus vai reverter tudo isso porque Deus, hoje, na Páscoa, Deus renasceu. Deus ressuscitou dentre os mortos para nos dar mais oportunidade de crescimento moral, intelectual, de inteligência e de virtude. Então não se deixe enganar quando você fala a verdade, o inimigo tenta te trapacear. O inimigo não vai te trapacear, tá certo? Tenha confiança e segurança em Deus e tenha um santo temor de Deus e talvez até, observe bem, desafie, vá de encontro com o que você mais teme.
Se você tem um temor a Deus, primeiramente, se você reconhece sua personalidade de acordo com as suas experiências e você sabe que algo pode te fazer mal, você não vai tropeçar na mesma pedra. Você pode até tropeçar em outra pedra, mas você não vai tropeçar na mesma pedra. E essa pedra foi colocada ali como pedra angular, como pedra filosofal. Talvez um tropeço não signifique que você vai cair, você vai desmaiar e vai morrer. Não, nada disso. Você deve guardar o julgamento do inimigo, que ele não gosta quando nós falamos a verdade. O julgamento de que nós temos autonomia de razão subjetiva para lidar com o pensamento da desigualdade ou igualdade. Isso não importa aqui nesse discurso crítico. Já analisando-me, não importa. O que importa nessa mensagem que eu quero trazer para você é que na neurose, é melhor viver numa neurose, neuroticamente, que é o capitalismo, o sujeito barrado, cifrão, Lacan, certo? Significante mestre e por aí vai. Conhecimento e objeto de desejo, que é o agalma, certo? E o agalma é esse amor, essa eloquência, essa positividade inteira que você está vendo aqui. Essa positividade inteira que vai te colocar nos trilhos corretos para que você não sofra emocionalmente nem tenha baixas emocionais por causa de espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade está com o Espírito Santo de Deus. Fique com Deus, com o absoluto, com o nome do Pai e o desejo da Mãe. Entenda bem. Psicanálise, se quiser fazer tratamento, escreve aí embaixo comigo, deixa o seu joinha, compartilha e até a próxima.